Convido você a abrir sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19. Eu acho que foi há uns 5, 6 anos atrás, mais ou menos, eu preguei aqui sobre esse texto. E como os meses agora é classificado também por cores, nós estamos no setembro amarelo, que é prevenção do suicídio, exatamente. Então, o ano passado, nesse mesmo período, já faz um ano, que eu preguei um pouco sobre esse tema também, e eu não queria deixar de falar sobre um tema que é tão relevante, que é tão importante para a nossa saúde mental, emocional, e como igreja nós temos esse dever, esse compromisso também com a saúde mental, emocional das pessoas. Nós como igreja não vamos cuidar só do espiritual, né? Essa não deve ser a nossa única preocupação. Então, eu quero só relembrar alguns dados que eu trouxe até o ano passado, eles continuam os mesmos, né? Não teve nenhuma atualização, mas de que mais de 90% dos pacientes que se suicidam têm alguma questão de saúde mental, uma depressão, algum transtorno, tá? E a depressão é das questões que afetam essas pessoas que tiram a própria vida, ela é a principal causa. E aí eu quero ler com você o texto de 1 Reis, do capítulo 19, que é um episódio muito conhecido, né, daqueles que estão na igreja já há bastante tempo, que fala sobre a vida de Elias. É um momento em que Elias, após enfrentar os 400 profetas de Baal, ele entra num estado depressivo. Ele entra num estado de quase que um colapso, quase que um burnout, e ele então tenta fugir e sair dessa situação, e nós temos aqui nesse texto um relato muito interessante, e como Deus trata Elias e suas causas emocionais, físicas e espirituais. Mas antes de entrar no texto especificamente, lendo a história de Elias, antes desse episódio e após esse episódio, é interessante que, se não fosse esse capítulo de 1 Reis 19, parece que a vida de Elias seria um eterno Carmelo, porque sempre que aparece Elias nos textos, ele está fazendo um grande milagre, ele está operando uma obra extraordinária, ele está fazendo fogo cair do céu. Então, assim, ele está sendo poderosamente usado por Deus. Então, esse capítulo 19 realmente revela que Elias é um homem, uma pessoa humana, como eu e como você. Inclusive, Tiago também vai falar isso, né? Que ele foi sujeito às mesmas emoções. Eu acho que foi Tiago, se não foi, depois você procura no Google, tá bom? Para corrigir essa informação. Bom, abra lá o seu texto então em 1 Reis 19, nós vamos ler todo o capítulo. 1 Reis 19, acharam? O texto não está projetado, então você pode acompanhar na sua Bíblia. Diz assim: ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Beceba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou ao pé de Giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu, bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor.
o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a sua palavra, quebraram os seus altares e mataram os seus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna, e uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar à espada de Hazael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Então Eliseu saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com parelhas de boi e conduzindo a 12ª. Eliseu deixou os bois, versículo 20, deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixe-me dar um beijo de despedida no meu pai e minha mãe, disse ele, então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias, lembre-se do que fiz a você. E Eliseu voltou, apanhou sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de Ará para cozinhar a carne e deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Amém? A partir desse episódio, começa então uma nova trajetória de Elias. A pergunta que eu fiz para esse texto inicialmente foi: o que fez Elias entrar numa caverna? A gente sabe que quando a gente fala de Elias, né, e desse ponto fraco dele, a gente sempre fala da caverna que Elias entrou. Mas o que fez ele entrar nessa caverna? Elias entrou nessa caverna por um período longo de estresse. Primeiramente, a gente sabe que ele sempre estava sendo perseguido por Jezabel, principalmente por Jezabel. Ela era uma sacerdotisa de Baal, ela era muito cruel, muito violenta, muito sinistra, e ela vivia perseguindo e ameaçando Elias. Mas Elias, um homem de Deus, sempre escapando dessas ameaças e conseguia lidar muito bem com essas ameaças e com essas perseguições. Mas Elias também entrou numa caverna, dá a impressão de que ele teve algo como uma ressaca espiritual. Quando a gente lê o capítulo anterior, ele enfrenta 450 profetas de Baal, faz o fogo descer do céu, que consome todo o altar, e o sacrifício que ele levanta ali para Deus é consumido pelo fogo. Então ele tem uma grande realização, um grande feito. E depois disso parece que baixa a adrenalina e ele tem um momento de fraqueza e de fragilidade. E quando a gente vai ler Juízes 15, o Sansão, ele tem a mesma experiência. Com uma queixada, diz o texto, ou seja, com um pedaço de osso de um jumento, ele enfrenta 1000 homens sozinho, né, pelo poder do Espírito Santo, e mata mais de 1000 homens que o ameaçava. E depois disso ele entra numa profunda deprê, não como Elias, mas ele fala: Senhor, será que eu enfrentei 1000 homens sozinho, com uma queixada de jumento, eu vou morrer agora de sede? E aí o texto fala que o Senhor fendeu a rocha, e dali brotou água, e ele bebeu, e ele foi fortalecido. Então parece que ele teve também uma ressaca espiritual, que o fez entrar numa caverna, porque ele realizou aquele feito, não por ele mesmo, mas pelo poder do Espírito de Deus na sua vida, porque ele sozinho por si não era capaz de fazer aquilo.
Então, além desse longo estresse, dessa longa perseguição e ameaça de Jezabel, esse efeito poderoso que ele teve, ele entra numa caverna. E a pergunta que eu faço para você é: talvez você se encontra numa caverna. E o que fez você? Olhe para a sua história. Olhe para a sua trajetória de vida. Quantas coisas você não já enfrentou? Quantas lutas você não já venceu? Desde a sua infância, desde a sua adolescência, desde a sua juventude. Quanta coisa você superou, você venceu? Talvez você é um exemplo de superação e resiliência. Mas em algum momento da sua vida adulta, você enfrentou um problema e aquilo te fez cair num estado de depressão, talvez assim como Elias. Por quê? Talvez porque aquela situação veio no momento que você estava fragilizado ou fragilizada. Assim como Elias, ele estava no momento fragilizado. E aquela ameaça de morte, aquela sentença de morte para ele, ele não deu conta, porque ele também é humano. E ele então fugiu para o deserto e ele tentou se esconder das ameaças. Eu quero colocar um quadro para você aqui, para mostrar para você os sintomas clássicos da depressão na vida de Elias. Então nós temos aqui um quadro. Veja, Elias teve medo, no versículo 3 fala que ele teve medo e fugiu para salvar a vida. Ele se sentiu solitário. No versículo 3 vai falar que ele passou por Betseba, deixou o seu servo, que era o seu companheiro, que era a sua companhia, e ele preferiu ficar sozinho. E ele entrou no deserto caminhando por um dia, e lá no versículo 10 e 14 ele diz: eu fui o único que sobrou. Ele se sente sozinho, ele se sente esgotado, ele tem um esgotamento físico, emocional e espiritual. No versículo 4 ele diz: já tive bastante, para mim já deu, não aguento mais, já deu tudo que tinha que dar. No versículo 4 ainda, ele tem o desejo de morrer. Muitas vezes a pessoa em estado de depressão, ela não tem necessariamente uma ideação suicida ou um plano de tirar a própria vida, mas ela tem um desejo de morte. Se eu morrer hoje, tá bom, ninguém vai sentir minha falta, eu vou ficar bem com isso. Então, Elias, ele tem o desejo de morrer quando ele pede para si a morte. Ele tem um sentimento de abandono depressivo, sente-se abandonado, sente-se rejeitado, sente-se solitário. No versículo 10 e 14, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, todos deixaram o Senhor, ou seja, só eu fiquei fiel ao Senhor. Mesmo que isso não fosse verdade, de fato não era verdade, a gente vai ver depois. E aí no versículo 10 e 14 ainda, ele tem um discurso repetitivo. O Senhor faz a pergunta e ele fala a mesma coisa. O Senhor pergunta de novo e ele fala a mesma coisa. E muitas vezes, quando a gente encontra alguém que está nessa fase deprimida e depressiva, ele fica repetindo a mesma coisa. É como um disco quebrado. Ele fica e não sai daquele discurso, porque é aquilo que está em evidência. É um passado que não está no passado, mas que faz parte do seu presente. Então, esses são sintomas clássicos da depressão, hoje em dia, mas que Elias sentiu na sua vida também esses sintomas da depressão, e o que de fato fez entrar numa caverna. E o que fez você entrar numa caverna? Ou, qual é a sua caverna? Antes da gente entrar aqui para analisar o texto, a sua caverna pode ser a depressão, pode ser a ansiedade, pode ser um transtorno alimentar, pode ser um vício, pode ser um pecado, pode ser pensamentos negativos e pessimistas, pode ser uma questão comportamental, você pode ser aquela pessoa agressiva, aquela pessoa agitada, aquela pessoa inquieta, hiperativa, negativa, rancorosa, pode ser tanta coisa. Você pode ser aquela pessoa também que é muito desanimada, muito insegura, isso impede você de crescer, impede você de evoluir no seu trabalho, nos seus relacionamentos sociais. Todo mundo aqui, ninguém escapa, tem a sua caverna. Todo mundo tem aquele ponto fraco, aquilo que muitas vezes nos faz fraquejar. E a gente tem que entender também a diferença entre tratamento e cura. Para a medicina, muitos transtornos não têm cura, mas têm tratamento. E se você faz um tratamento adequado, se você busca tratar de forma segura e adequada, com certeza você vai ter uma boa qualidade de vida emocional, física e espiritual. E você não pode se apoiar no seu diagnóstico para dizer: é porque eu tenho isso, não é porque eu tenho aquilo.
Você não pode se apoiar no seu diagnóstico como justificativa para você não vencer e para você não superar. Porque foi o que estava acontecendo com Elias. Ah, Senhor, já deu bastante, todo mundo me abandonou. Ele estava se apoiando naquele abandono, naquela rejeição, naquela fraqueza, naquele cansaço para dizer, para mim já deu, eu quero morrer. E o que fez você entrar nessa caverna? Pode ter sido um trauma, pode ter sido um estresse, pode ter sido pressões do seu trabalho, alguma coisa na sua vida, ou porque você tem uma predisposição para alguma coisa e você passou por algum evento que fez você entrar nessa caverna. Mas aí, eu quero conversar com você hoje, a partir desse texto, desse relato de Elias, como sair da caverna. Elias saiu da caverna, mas como ele saiu da caverna? Como que Deus conduziu Elias para que ele conseguisse sair dessa caverna e seguir a sua vida de forma saudável e satisfatória? Então, em primeiro lugar, para sair da caverna, cuide do seu físico. Eu nem vou me atentar, me focar muito nesse ponto, porque já foi falado na semana passada e não foi combinado, viu? Eu não sabia o que eu ia pregar semana passada, e ele nem sabia o que eu ia pregar hoje, apesar de sermos casados, morar na mesma casa. Nem sempre a gente conversa sobre as nossas mensagens. Às vezes não dá tempo, e também o tempo que a gente tem de folga, não vamos falar de pregação, vamos falar sobre a gente, né? Então, cuide do seu físico, tenha um descanso, um sono e uma alimentação de qualidade. Parece um disco quebrado também. O Léo falou tanto isso na semana passada, mas isso é importante. E o exemplo de Elias nos serve como uma diretriz que nós precisamos descansar. E ele diz no versículo 4 assim, olha, o versículo 4 diz que ele entrou no deserto e caminhou o dia inteiro. Cuidado com os exageros. Cuidado com os exageros, em todos os sentidos. Trabalho em excesso, estresse em excesso, preocupação em excesso. E ainda ele diz, Senhor, já tive bastante, para mim já deu. Ele estava esgotado. Ele estava esgotado, ele não estava aguentando mais, ele estava praticamente no seu limite físico e mental e emocional. Ele estava em burnout. Cuidado com os exageros, cuidado com os excessos. Descanse. Como o Léo já bateu na semana passada, você não é de ferro, ninguém é de ferro. Sabe aquela frasezinha de efeito? Trabalhe enquanto eles dormem? Trabalhe enquanto eles dormem, no dia seguinte você vai ficar acabado, destruído. Faça isso e você vai ver como é que você vai ficar. Isso é mentira, isso é uma ofensa contra a nossa fisiologia, contra o nosso corpo, né? Deus descansou, cuide do seu sono, cuide do seu descanso, cuide da sua alimentação. E veja que ele chega tão esgotado, já deu, não quero mais saber disso, ele deita e ele desmaia no sono. E é interessante que nesse momento ele pede a morte, mas Deus providencia a ele comida e água. Ele pede a morte, mas Deus alimenta para que ele possa continuar vivo. Porque Deus se preocupa com a gente. Deus se preocupa com você. Deus não quer o pior para mim, Ele não quer o pior para você. Ele quer o nosso melhor. Então Deus preserva a integridade física de Elias, porque naquele momento ele não tem condições de prover um pão, de prover um alimento, de prover uma água. Mas Deus provê isso para ele, através do sono, da alimentação e do descanso. E por que é importante cuidar da nossa saúde física? Parece uma pergunta tão óbvia, né? Por que é importante cuidar do nosso corpo? Primeiramente, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Segundo, isso é um sinônimo de amor próprio. Se você não cuida do seu corpo, isso pode significar que você não se ama, que você não dá valor para você. Se você não descansa, se você não dorme bem, se você negligencia a qualidade do seu sono, se você negligencia a qualidade da sua alimentação, isso pode significar que você não tem amor próprio e que isso é um ponto de atenção para você. Você precisa começar a cuidar disso, a prestar atenção nisso. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Você precisa se amar. E se você não se ama, como é que a gente vai obedecer o mandamento de Jesus e amar o outro como a nós mesmos? Para a gente amar alguém, a gente precisa se amar.
Para a gente cuidar de alguém, a gente precisa se cuidar. E aqui falando do ponto de vista físico, orgânico, nós precisamos cuidar de nós mesmos. Qual foi a última vez que você foi no médico, que você fez um exame de rotina? Qual foi a última vez que você fez aquela revisão que você precisa fazer? Cuidar de nós mesmos é sinônimo de amor próprio. Aprenda a descansar, aprenda a fazer nada. Um dia desse eu recebi um emoji, um meme que eu achei muito engraçado, um bonequinho sentado, e o outro chegou todo animadinho e falou assim, e aí, o que você vai fazer? Ele falou assim, nada. Mas você não fez isso ontem? Ele, mas eu não terminei ainda. Eu falei, eu estou assim, o que você vai fazer hoje? Nada. Mas ontem você não fez? Eu falei, mas não terminei, não deu tempo de terminar meu nada, ontem eu preciso continuar. A gente precisa aprender a fazer nada, a descansar, e não é naquele nada, na tela, na rolagem, né, nos estímulos, é aquele nada mesmo de você contemplar, de você pensar sobre sua vida, sobre sua saúde, sobre seus relacionamentos, sua família. Não se preocupar, pensar, tá? E nesse momento em que Elias precisa de descanso, de sono e se alimentar, Deus não fala nada com ele. Deus não procura conversar com Elias. Primeiramente, porque Elias não tem condições de uma conversa séria. Não procure conversar com alguém que está com fome ou com sono, irritado. Você vai perder o seu tempo. Espere o momento certo. E Deus não só respeita o tempo de Elias, como ajuda ele a se recuperar. E se Deus tentasse falar alguma coisa com ele agora, ia dar ruim, ele não ia absorver. Gente, quem é que consegue absorver alguma coisa cansado, estressado, com fome, com sono? Não dá certo. Então, organiza o seu físico e depois você vai pensar sobre alguma coisa. E aí, o anjo toca Elias 2 vezes. Toca nele, acorda, ele come, dorme de novo. Toca de novo, ele come e se levanta. Isso significa que a recuperação física, ela leva um tempo. Os resultados, às vezes, que a gente espera para o nosso condicionamento físico, levam um tempo. Se você entrar na academia, se você entrou na academia 1 mês atrás, não quer um resultado mágico 1 mês depois. Tenha paciência. Continue. Persista. Aliás, os melhores resultados vêm com o dia a dia, com o nosso habitual. Então, não queira resultados imediatos. Elias não conseguiu se recuperar com uma única refeição, com um único período de sono. Ele precisou de mais tempo para se recuperar. E Deus sabia disso. E Deus respeitou essa limitação de Elias e ajudou nessa recuperação de Elias. Amém? Então, cuide do seu físico, cuide do seu corpo, do seu descanso, porque isso significa que você se ama, que você se cuida, que você quer o bem para você mesmo, que você quer o bem para o seu corpo, que é templo também do Espírito Santo. Amém? Então, para sair da caverna, cuide do seu físico. E em segundo lugar, que esse texto também traz algumas informações para nós, de como sair da caverna, cuide das suas emoções. Cuide de suas emoções, tenha conversas terapêuticas. E aqui talvez, né, esse texto vai mexer em alguns calinhos que a gente tem, em algumas resistências que a gente tem. No versículo 9, vai dizer que ali entrou numa caverna e ele passou a noite. E a palavra do Senhor veio, o que você está fazendo aqui, Elias? Elias estava recuperado espiritualmente, fisicamente, mas ele não estava recuperado emocionalmente e espiritualmente. Ele estava bem, é tanto que com 2 refeições, ele deu marcha e caminhou 40 dias. Se isso é literal, não sabemos, né? O texto não fala, mas pode ser literal sim, porque ele teria condições. Jesus ficou 40 dias e 40 noites sem comer, ele teria condição também de, nesse período, andar 40 dias com intervalo de descanso, enfim, não vamos entrar nesse mérito. Mas a questão é que ele estava recuperado fisicamente, mas a recuperação física foi só o primeiro passo, foi só o início.
Ele precisava dessa recuperação emocional. E aí, quando Deus pergunta para ele o seguinte, olha, o que você está fazendo aqui? A ideia da frase é a seguinte, Elias, o que você está fazendo aqui? Ou seja, você está no lugar errado. Sabe quando você entra no banheiro e vê uma colher? Você fala, o que essa colher está fazendo aqui? Ninguém guarda colher no banheiro, correto? Correto, gente? Correto, E ninguém guarda um rímel dentro da gaveta de colher, certo, mulheres? Ninguém coloca um rímel na gaveta de colher, a não ser que você tenha... Se alguém faz isso, peça ajuda já. Não está certo. Então você fala, nossa, o que essa colher está fazendo? O que esse rímel está fazendo? Está fora do lugar, não é o lugar. E é essa a intenção da pergunta que Deus faz para Elias. Elias, o que você está fazendo aqui? Aqui não é o seu lugar. E é essa a intenção, a construção da frase, da pergunta que Deus faz para Elias. E Deus pergunta para ele 2 vezes. E aí, quando eu digo que o sair da caverna implica também o cuidar das emoções através de conversas terapêuticas, é que com essa pergunta, Deus abre espaço para Elias falar de sua dor. Quando Deus pergunta, o que você está fazendo aqui, Elias? Deus está abrindo espaço para ele falar da sua dor, do que ele estava sentindo emocionalmente, da sua frustração, da sua angústia, do seu sofrimento emocional, da sua percepção das coisas. Porque ele diz, todo mundo me abandonou, eu fui o único que sobrei, mesmo que isso não fosse verdade. Mas Elias estava num estado depressivo tão sério que a visão dele estava distorcida, a visão de realidade dele estava distorcida. E Deus abre espaço para que ele falasse de sua dor. As feridas emocionais levam tempo para serem tratadas e curadas. Assim como o físico, ele precisou de 2 refeições, as feridas emocionais precisam também de tempo, leva tempo para serem tratadas e curadas. Então, Deus só não abre espaço para Elias falar de sua dor, porque Deus também escuta, Deus não interrompe, Deus deixa Elias falar. Porque na fala, essa conversa terapêutica faz a gente elaborar essa angústia, essa má percepção da realidade, faz a gente reorganizar as coisas internamente. Quem faz terapia aqui sabe muito bem o que eu estou dizendo, ou quem já fez, sabe muito bem o que eu estou dizendo. Quando a gente fala, o psicólogo não está falando nada, certo? Está lá, e você está lá, o psicólogo, né? Quem faz, a gente faz aquela cara assim de está ali, está te acompanhando, e sabe que na própria conversa, você tem alguns insights, tem algumas coisas que fala assim, nossa, nunca tinha parado para pensar nisso. Na sua própria fala, você vai elaborando, você vai desabafando, você vai colocando para fora. E essa percepção da realidade vai se reorganizando. Porque assim, eu imagino que Deus poderia, se Deus fizesse uma pergunta, Deus falaria para você, é mesmo, Elias? Você foi o único que sobrou? Aí Elias poderia pensar assim, na verdade, teve um outro colega que disse que está alimentando 100 profetas. Lá no capítulo 18, Elias encontra com alguém que estava escondendo e alimentando 100 profetas que não se venderam, não se curvaram no Baal. Você pode conferir isso depois. E aí Deus vai falar depois dos 7.000 que também permaneceram fiéis. Então, ele não era o único, mas na sua própria fala, no seu discurso, no seu desabafo, Elias vai reorganizando sua dor e suas angústias. E aí, a gente começa a pensar que tem pessoas que resistem a falar das suas dores. Se o próprio Deus abre espaço para que ele fale de sua dor, para que ele fale da sua distorção, da sua visão distorcida da realidade, é porque isso é importante. Conversas terapêuticas. E aí eu falo para você, conversa terapêutica não é aquela coisa, você assim, eu vou sair, vou tomar um café com as amigas, eu vou fazer crochê, eu vou fazer compras, nossa, vamos fazer terapia. Mentira, terapia é você separar um tempo da sua semana,
Você vai colocar o bumbum na poltrona, só você e o terapeuta, que você paga, tá? E muitas vezes não é barato. Você paga para fazer isso, paga para te escutar e para fazer você analisar sobre suas questões. Então, fazer caminhada não é terapia. Fazer atividade física não é terapia. Conversar com a amiga não é terapia. Isso pode ser bom, desabafo, mas não é terapia. Fazer terapia é algo sério. É você com um profissional capacitado, especializado, que vai te orientar naquilo que você precisa. Então, se você acha que você precisa de terapia e está resistindo a fazer terapia, é o momento de você vencer essa relutância e essa resistência. E você vai, eu vou conversar com um estranho. Você vai conversar com um estranho. Sim. Você vai abrir as suas coisas para um profissional que te garante sigilo daquilo que você está falando, daquilo que você está comunicando. Então, não resista. Fazer a terapia, se você precisa, também é sinônimo de amor próprio, de autocuidado. Se falar, mãe, é muito caro, se você tem convênio, a saúde pública oferece, pode demorar? Pode demorar, mas você consegue. Você não está conseguindo? Existem líderes e pessoas capacitadas nesta igreja para isso, então você não tem desculpa, que vai ouvir você de bom grado, com amor, de coração, sem cobrar nada por isso. Tenha conversas terapêuticas, não sofra sozinho. Deus não deixou Elias sofrer sozinho na sua dor. E Ele não quer que você sofra sozinho, sozinha na sua dor. Sair da caverna, você precisa sair dessa caverna. Você precisa vencer essa resistência, vencer aquilo que prende você, que atrapalha a sua vida, nos seus relacionamentos, na sua família, na igreja, no trabalho, em muitos aspectos. E sabe por quê? Que tratar é importante, até do ponto de vista espiritual, porque uma pessoa ferida, uma pessoa traumatizada, uma pessoa amargurada, ela não se abre para Deus. Ela não se abre para Deus. E não vem muitas vezes, eu já ouvi isso várias vezes, pessoas assim, não, Deus é o meu psicólogo. Deus é o meu psicólogo. Então, se você quebrar seu pé, não vai no médico, não. Deus é meu ortopedista. Está com problema na visão, não vai no oftalmo, não. Deus é meu oftalmo. Gente, eu não duvido do que Deus pode fazer. O que não dá é se apegar a isso como desculpas para não enfrentar a situação. E você sabe o que é pior? Muitas pessoas, ou a maioria das pessoas que falam que Deus é o meu psicólogo, são as mais complicadas. São as que estão mais emaranhadas emocionalmente. Passa anos, Deus é meu psicólogo. Deus deve ser um psicólogo muito ruim, que a pessoa não melhora nunca. Estou sendo sincera, gente. Eu estou sendo sincera, e eu estou falando disso porque é uma coisa séria. Você pode ter complicações futuras, se você não tratar, se você não se organizar, se você não se curar, se você não se ressignificar. Deus não quer isso para você. Elias não teve a oportunidade de ter um psicólogo, de ter um psiquiatra, de ter um médico ali da saúde mental. Mas ele permitiu que Deus o fizesse na vida dele. Quando Deus perguntou, ele respondeu, ele falou da sua dor. Estou chateado, Deus. Eu estou muito frustrado. Eu estou muito decepcionado. Eu estou muito machucado, estou muito ferido. Isso mexeu comigo, eu não dei conta. E estou aqui, na caverna, porque foi demais para mim. Elias admitiu. Então, se você quer sair da caverna, cuide do seu físico, cuide das suas emoções, tenha conversas terapêuticas, ou vai fazer terapia, vai no psiquiatra, faça o que for preciso por você. A sua saúde e o seu entorno, com certeza, vai agradecer. Amém? Tá claro ou está escuro? Não tá bom. Continuando, como sair da caverna? Em terceiro lugar, cuide do seu espírito, busque novas experiências com Deus.
Bom, Elias agora está numa terceira etapa. A primeira foi o cuidado físico, descanso, sono, alimentação. O segundo foi o cuidado emocional, a conversa terapêutica que ele teve com Deus, e Deus teve com ele. E agora foi o cuidado do Espírito, buscando novas experiências. No versículo 8, no versículo 11, Deus diz para ele assim, olha, o Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Mas antes disso, me chamou a atenção um detalhe que, quando Elias fugiu, e depois de ser alimentado, ele andou mais 40 dias, ele foi para o Horebe. O Horebe, ali na geografia bíblica, né, fica perto, ou é o Monte Sinai. Né, aquele momento ali das tábuas, onde Moisés teve essa conversa com Deus, recebeu os 10 mandamentos, enfim. Então dá uma ideia de que Elias, ele não só estava muito machucado e ferido e queria a morte para si, mas, eu não sei, aí é uma coisa minha, tá? Isso não está no texto, uma coisa minha. Parece que Elias disse, já que eu quero morrer, deixa eu morrer na presença de Deus, então. Eu quero morrer num lugar onde tenha uma história, né, da presença de Deus. Então, mesmo no momento de querer desistir, Elias não se afasta de Deus. Elias não vai para longe de Deus. Ele vai para perto de Deus. Ele vai para um lugar onde ele consiga ouvir a Deus também. E outra coisa, outra informação que o texto pode nos trazer, a partir do momento que ele vai para o deserto também, além da fuga para salvar a própria vida, mas talvez ele quer reorganizar suas emoções. A gente vê Jesus em alguns momentos indo para um lugar deserto, para um lugar deserto para orar e conversar com o Pai. Então, além da fuga, do medo, da autopreservação, ele também precisa de um tempo para reorganizar e conversar com Deus. Então, se você está querendo desistir de alguma coisa da vida, não saia da presença de Deus. Siga esses passos. E com base nessa experiência de Elias, com certeza, se você for para a presença de Deus, você vai ser restaurado. Deus vai restaurar você, amém? Ele vai ressignificar a sua história. Ele vai te ajudar nessa situação. Agora, quando Deus fala para Elias o que você está fazendo aqui, Deus também quer ver o movimento de Elias, sabe? Deus quer ver Elias também fazendo a sua parte. E muitas vezes a gente fala assim, ai, Deus me tira dessa situação. E Deus pode perguntar, ok, mas o que você está fazendo para sair dessa situação? Eu quero tirar você dessa situação, mas o que você está fazendo? E aí lá no versículo 11, Deus está falando assim, olha, saia e fique no monte, na presença de Deus. E às vezes a gente quer ouvir a Deus, a gente quer ser tocado por Deus, mas não quer sair da caverna. Não quer deixar essa situação que nos prende, não quer enfrentar isso, não quer resolver isso. Olha, Deus faz o impossível, mas Deus não vai tirar você a fórceps dessa situação. Sabe quando você era criança, que você estava com birra, e sua mãe falava assim, sai daí, você não saía, sai daí, você não saía, sua mãe vai lá, pega você pelo braço e fala, você vai sair daí sim, que você vai ficar aqui onde eu quero. Deus não vai fazer isso com você. Deus não vai obrigar você a sair dessa situação. Deus não obriga nem a criança, porque quando Deus fala com a criança, ela obedece. A criança é o ser mais obediente a Deus. Adulto não, adulto bate cabeça, é rebelde. Deus não vai tirar você à força. Então, Deus quer ver também o seu movimento. O que você está disposta a fazer? Qual é o seu interesse? Qual é a sua parte em sair dessa situação e não só buscar a questão terapêutica para as questões emocionais, mas também para buscar novas experiências com Deus. Olha, e quando Deus diz, saia e fique no monte na presença do Senhor, Deus queria falar assim com Elias, mas Ele queria também que Elias desse alguns passos
e tivesse ali seus movimentos. As feridas emocionais demoram um pouquinho de serem tratadas, mas muitas vezes o nosso estado emocional fragilizado nos impedem de ver o agir de Deus. Então Elias precisava sair da caverna, Elias precisava dar um passo para que conseguir ouvir a voz de Deus e reorganizar a percepção que ele tinha de Deus. E o que me chama a atenção nesse trecho é que Elias era um homem muito dinâmico, muito intenso, né? Como eu falei no início, sempre que a gente está vendo Elias, ele está fazendo, Deus está operando através dele algo muito grandioso, muito extraordinário. E parece que Deus precisa falar com Elias de um jeito diferente, e Elias precisava também de uma experiência diferente. E aí o texto vai falar que veio um vento forte que estraçalhou o monte, veio um terremoto, veio fogo, né? E Elias estava acostumado com essas manifestações, mas Deus não estava nem no terremoto, nem no vento e nem no fogo. Deus se apresentou a Elias de um jeito diferente, porque Deus, Ele é multi. Não adianta a gente querer colocar Deus dentro de uma caixinha. Ah não, Deus só vai agir desse jeito. Deus só, se está o barulho, se está gritaria, se está aleluia, glória a Deus, e Deus está agindo, ok, mas Ele age também no silêncio. Ele fala também no silêncio. Ele fala também no deserto. Ele fala também na calada da noite, quando está todo mundo dormindo. Então, quem sabe a gente poderia trocar a frase, né? Ore enquanto eles dormem. Está todo mundo dormindo, não tem voz, não tem movimento, não tem estímulo. Aproveite esse momento para conversar com Deus. Se o dia a dia é muito corrido, é cheio de coisas, é cheio de atividades e estímulos, então aproveite o momento em silêncio para ouvir a voz de Deus. Busque novas experiências com Deus. E sabe que é interessante que, mesmo sendo um homem tão usado por Deus, tão cheio de Deus, ele teve a oportunidade de experimentar algo novo de Deus. E aí o texto vai dizer no versículo 12, depois do fogo, do vento, do terremoto, ouve-se um murmúrio de uma brisa suave. Uma brisa suave. Nós estamos vivendo dias que a gente está precisando de brisa suave. É tanto barulho, é tanto estímulo, tanta conversa, tanta preocupação. Eu não estou falando só de barulho externo, não, estou falando de barulho interno também. Sabe aquela coisa, você está assim, ó, eu tenho certeza, tem muita gente aqui que está assim, ó, mas a cabeça está aqui pipocando, de pensamento. Não está ou não está? Está ou não está? Né? Você está aqui, ó, você está me ouvindo, mas também tem um monte de pensamento aqui, ó, amanhã eu tenho que fazer isso, depois eu tenho que fazer aquilo, ai meu Deus, e agora eu tenho aquela reunião no trabalho, Senhor. Gente, eu sei, a minha cabeça também é barulhenta, sabe? Enquanto eu estou falando, eu lembrei de uma coisa, eu falei assim, opa, outras janelas vão se abrindo. Mas se a gente não exercer o hábito de focar, calma, vamos ouvir o silêncio, vamos minimizar esses barulhos para buscar novas experiências com Deus. Jesus fazia isso com frequência. Ele operava milagres, maravilhas, estava na multidão, conversava, ensinava, mas de tempo em tempo ele não estou para ninguém hoje. Ele se isolava. Se o próprio Jesus, que era Deus, se isolava para ter novas experiências com o Pai, para se renovar espiritualmente com o Pai, o que dirá nós? Como nós precisamos. Então, algumas lições dessas novas experiências para renovar o nosso espírito, novas experiências com Deus. Tenha momentos desertos na sua vida, no seu dia a dia ou na sua semana. Aquele a sós com Deus. Vamos seguir o exemplo de Jesus. E a partir disso a gente vai poder ter novas experiências com Deus também. Deus vai falar com a gente de um jeito diferente, de um modo diferente.
de um jeito que você talvez nem imagina. Nós estamos precisando de brisa suave. Muitas vezes a gente está muito eufórico, está muito estimulado, e a gente precisa aquietar um pouco, acalmar um pouco a nossa mente, deixar o celular, deixar as mídias, fazer um detox dessas coisas em algum momento do nosso dia, para ouvir o Espírito. E a gente não pode não colocar Deus numa caixinha e achar que Ele só vai agir desse jeito, porque Deus sempre agiu assim, de forma extraordinária. Sim, mas o simples também para Deus pode ser extraordinário. Amém? Então, se você quer sair da caverna, cuide do seu físico, cuide das suas emoções, cuide do seu espírito, busque novas experiências com Deus. E por último, cuide da sua história. Assuma ou reassuma o seu lugar. No versículo 15, o texto vai dizer: o Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. E aí Deus dá algumas instruções para ele. O termo volte pelo caminho, alguns comentaristas falam que volte para o seu caminho. Não volte pelo seu caminho, ou seja, faça o mesmo caminho de volta que você veio. Dá a impressão que é isso. Mas alguns comentaristas falam disso, assim, olha, volte para o seu caminho. Sabe aquela coisa que Deus pergunta, o que você está fazendo aqui? Você está fora do seu lugar? Tipo, o seu lugar é lá. Volte para o seu lugar. Então, volte para o seu lugar faz mais sentido com a pergunta que Deus faz para Elias. O que você está fazendo aqui? Você está fora do seu lugar. Volte para o seu caminho. Volte para o lugar que eu quero que você esteja. Então, Deus não só fala para Elias voltar para o lugar dele, para ele reassumir o seu lugar como ele obedece. Ele volta. E sabe o que é interessante também? Ele não só volta para o lugar, Deus não só age na vida de Elias, e Elias faz também a sua parte, como Deus coloca um amigo, um companheiro na vida dele. Quando Deus diz assim, vai e unge Eliseu como seu sucessor, a partir daquele momento, Eliseu sempre está com Elias. Elias não está mais sozinho. E aqui é um ponto interessante, porque a gente sabe que alguém que tem depressão, sempre precisa ter alguém com ela, para ajudá-la no momento de fragilidade, de recaída e de fraqueza. Até nisso, nós vemos o cuidado de Deus. E Elias, a gente não vê Elias tendo um outro episódio depressivo, mas ele sempre está com Eliseu. Não fique sozinho. Tem alguém por perto, tem um amigo de confiança, alguém que possa te ajudar, alguém com quem você realmente possa conversar, se abrir, alguém que você possa se sentir à vontade e colocar para fora, né? E se organizar na sua vida. Não fique sozinho. Cuide da sua história, volte para o seu lugar. Se você está desajustado, desorganizado, confuso, frustrado, desanimado, amargurado, não tem como Deus cumprir os propósitos dele na sua vida, se você se encontra assim. Deus precisa que você se organize, que você organize sua mente, que você organize suas emoções, que você trate essas feridas, que você busque novas experiências, para você reassumir o seu lugar. Então, faça o que precisa ser feito. Peça perdão para quem tiver que pedir. Perdoe quem precisa ser perdoado, se você tem alguém que precisa perdoar. Pague suas dívidas. Se você está com dívidas, pague suas dívidas. Põe a sua vida em dia, acerte suas coisas. Porque Deus não age na desorganização. Deus é um Deus organizado. É um Deus justo. Pague suas dívidas. Busque orientação. Está confuso? Converse com alguém. Busque orientação. Busque tratamento. Tome uma atitude. Vá ao médico. Tome um remédio. Tome direito. Tome na hora certa. Não fique burlando a prescrição médica. Cuide de você.
cuide da sua saúde física, mental e espiritual. Aceite tratamento, assuma um compromisso consigo e com Deus. Porque se você fala assim, Deus, me tira dessa situação, Deus pode perguntar para você, e o que você está fazendo para sair dessa situação? Então, eis aqui um relato de caso, como a gente usa na psicologia, de como sair da caverna, de como sair da sua caverna. O próprio Deus nos mostrando e provando para nós que é um caso de sucesso, quando você cuida da sua saúde, das suas emoções, do seu espírito e da sua trajetória, da sua história. Amém? Vamos orar ao Senhor?